Indiscutivelmente, a mensagem de Jesus é uma mensagem extraordinária para a libertação das criaturas. A proposta do amor, do perdão, do desapego dos bens terrenos, do combate à hipocrisia e das diversas formas que o Cristo nos apresentou seus ensinamentos, a fim de que nós nos libertássemos, enfim, de uma multidão de imperfeições que moviam as nossas almas, era sem dúvida nenhuma a grande oportunidade de libertação da criatura humana. Sem dúvida nenhuma, a simplicidade da mensagem cristã, as convocações para a caridade, a descoberta do próximo como sendo o caminho que nos conduziria a Deus, seria a mensagem definitiva que as criaturas humanas precisariam para que se libertassem de suas imperfeições morais. E assim foi. Os séculos que se seguiram à chegada do Cristo ao planeta foram marcados por uma profunda renovação de sentimentos, em que o amor banhou a face do planeta como nunca antes havíamos visto. Havia uma quantidade enorme de almas sedentas pela mensagem de libertação das nossas almas. E a mensagem de Jesus veio preencher exatamente esta lacuna que faltava no coração das criaturas. E por que podemos dizer que a mensagem de Jesus banhou a terra de amor como nunca antes visto? Se nós tivemos tantos reveladores anteriores como Buda, Krishna, Sócrates, Hermes, Trismegisto, Platão, Pitágoras, tantos homens que também despertaram espíritos e que também produziram uma grande quantidade de despertamento do planeta quando suas mensagens aqui chegaram. Sem dúvida nenhuma, a mensagem desses outros reveladores foi muito importante e despertou muita gente. Mas a mensagem de Jesus, ela trouxe um despertamento muito mais profundo. Por que a gente pode dizer que isso teria acontecido? Porque exatamente após o período que a mensagem cristã chega ao planeta e que os séculos que seguem isso, ocorre um fenômeno de grande movimentação espiritual, de amor na Terra. Muitos espíritos também despertam com a mensagem de Jesus. Só que o número de despertados, Claudineia, foi tão grande que foi embora da Terra tanta gente boa. Libertaram-se tantos espíritos em função da mensagem do Cristo que a gente entrou na Idade Média. Nós iríamos enfrentar, após os primeiros séculos do cristianismo, um período de ignorância, de estupidez, de mediocridade espiritual, que a gente fica assim: como que eu posso explicar que a mensagem que trouxe tanto renovo depois encontrou tanto desvirtuamento? É porque não ficaram os mesmos alunos. Imagine que você tem uma classe que tem aluno bom e tem aluno ruim, e de repente chega um professor magnífico, e esse professor magnífico ensina de uma maneira tão intensa a sua disciplina, ele move tão profundamente os seus alunos que eles aprendem. E uma grande quantidade deles passa de ano. Fica quem? Fica só nós.
Então nós, após um período que a gente começa a lembrar, o cristianismo no primeiro século era lindo, Ave Cristo, aqueles que vão morrer te saúdam, nossa, tão bonito. E por que a Idade Média é marcada por uma fratura nesse processo de desenvolvimento? Porque muitos espíritos partiram do planeta nesse período. Muitos espíritos despertaram e, portanto, seguiram para o mundo espiritual sem a necessidade de estarem o tempo todo reencarnando na Terra. E, consequentemente, a história do planeta foi entregue para nós, medíocres. E a gente vem se batendo desde lá do começo da Idade Média até hoje. Há muitas pessoas que falam que o período de intolerância da Idade Média se deu na época da Inquisição, com as fogueiras. Não, na verdade, não. A intolerância foi muito antes. No século V, logo na virada, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, isso mais especificamente, nós temos o Concílio de Nicéia, que é em 325 da era cristã, nós já temos ali uma movimentação interessante em que o Império Romano acaba abraçando a ideia do cristianismo como sua religião oficial. Mas é só em 380 que isso vai se consolidar, que isso vai acontecer de fato. E já no início do século V, meu Deus, já tinha intolerância por toda parte. Houve uma grande matemática grega, talvez a maior matemática de todos os tempos, chamava-se ela Hipátia. Hipátia foi morta pelos cristãos, ela vivia na cidade de Alexandria, era uma mulher incrível. E essa mulher incrível, ela estava adiante do seu tempo com os estudos das cônicas, os estudos que ela fazia, e como ela era uma mulher ligada à ideia neoplatônica, ela foi muito perseguida pelos cristãos. Ela morava em Alexandria, Alexandria era uma cidade na beira do mar, e os cristãos arrastaram Hipátia pela rua. Cortaram seu corpo com conchas do mar. Ela foi torturada e morta pelos cristãos do século V. Um período ainda muito, que se poderia dizer, iniciante do movimento cristão. Então, essa ideia de intolerância cristã, ela não é uma ideia que a gente possa dizer que aconteceu lá na Baixa Idade Média. Desde o começo, isso já começou a acontecer. Um distanciamento progressivo, a criação de rituais, de paramentos, liturgias. E a gente foi se afastando progressivamente da mensagem original. É incrível como nós, em nome de Jesus, promovemos o que fizemos. Quantos povos perseguidos em nome da fé, em nome de Jesus. Que dizer do que nós fizemos com os muçulmanos, antes mesmo das cruzadas, quando começaram as perseguições, porque eles acreditavam numa fé que diferia da fé cristã. Depois vieram o período das cruzadas, 200 anos, 9 cruzadas, matando o muçulmano de uma maneira absolutamente cruel. Povos que não se alinhavam com o pensamento cristão, como os ciganos que viviam nas savanas da Hungria, não é? Eles ali viveram também períodos de bastante perseguição. E depois, quando vem a Inquisição, aí é a última pá de cal, realmente, o nosso pensamento cristão se deforma de uma maneira muito grande, e a gente pode falar isso com naturalidade, porque nós não estamos falando de outras pessoas, nós estamos falando de nós próprios. Nós não estamos dizendo, porque eles, somos nós mesmos, os lidadores da causa cristã, é que deformamos o cristianismo e criamos nele um período de profunda perseguição e de loucura na história da humanidade. Cientistas, pensadores, filósofos
foram perseguidos e torturados nos calabouços dos templos religiosos. Muitas iniciativas daqueles que pensavam de maneira diferente foram simplesmente garroteadas pelo pensamento religioso daquele período, que impedia que novas ideias surgissem. Isso fez com que, durante muitos séculos, a ciência e a filosofia ficassem com medo da religião. A religião era como se fosse um monstro devorador que vigiava o pensamento das criaturas, que prendia as pessoas e estabelecia diversas formas de perseguição durante mais de 1500 anos na nossa história. Esse fenômeno deixou marcas muito profundas, porque não foram poucos aqueles que, sendo médiuns, renasciam no seio do cristianismo e eram perseguidos exatamente por serem capazes de perceber os espíritos e foram interpretados nesse período como sendo pessoas perigosas para a sociedade. Os médiuns, à época chamados de bruxos, não podiam viver na cidade. Tinham que se esconder na floresta, porque era o único lugar onde eles poderiam viver. Porque se vivessem no burgo, eles seriam perseguidos e mortos. Se vocês perceberem, a maga patológica mora na floresta. A Madame Mim mora na floresta. O Merlin mora na floresta. E aquela senhora simpática, que tinha uma casa de chocolate, que abrigou Joãozinho e Maria quando estavam perdidos na floresta, também morava na floresta. Todos moravam na floresta. E foi um período de muita perseguição. Então, houve um período em que a própria ciência, a própria filosofia, ela ficou muito perseguida. Isso foi criando nos porões da história um movimento de revolta contra a religião, um ódio contra o pensamento religioso que movia o Ocidente. E esse movimento ele vai fermentando no fundo da sociedade europeia. E quando no século XVIII irrompe a chamada Revolução Francesa, 1789, num mês como o que vem, nós estamos hoje no dia 8 de junho, então em 14 de julho de 1789, irrompe a Revolução Francesa, que não vai acontecer num dia só, ela vai acontecer durante meses. As matanças em Paris ocorreriam durante muitos meses. E quando se fala de Revolução Francesa, as pessoas gostam de falar muito da mudança política que aconteceu, da derrubada de Luís XVI, Maria Antonieta, a guilhotina, o período em que, sim, aconteceu a República. É verdade, aconteceu tudo isso. Mas poucos comentam da revolução religiosa que se deu por baixo da Revolução Francesa. Quando houve a Revolução Francesa, todos os bens da igreja foram confiscados. Todas as igrejas passaram a ser propriedade do Estado. Os sacerdotes franceses foram todos mortos dentro da nave da igreja. Não foram guilhotinados, foram cortados aos pedacinhos dentro das igrejas. O povo estava com ódio da religião. Um desejo de que aquilo desaparecesse da história da humanidade. E foi ali que surge um movimento que tenta negar a ideia de que sim, que exista Deus, que exista religião, que exista toda uma proposta em que o homem possa se sentir acolhido na fé. Século XIX iria surgir e em 1804, no mesmo ano que Allan Kardec nasceria, nasce também Ludwig Feuerbach, um filósofo alemão que defendia a ideia de que a pior coisa na história da humanidade era a religião e que ela deveria ser defenestrada da história. Em 1841, publicaria um livro, A Crítica à Religião, em que propunha o extermínio da fé como proposta de uma sociedade melhor.
Ele seria o grande inspirador de vários outros filósofos do século XIX, que também materialista, levantaram a bandeira de que o homem sem fé seria mais feliz, porque a religião seria o grande embaraço para a humanidade. E ele não estava totalmente errado. A religião do século XIX era realmente um desatino completo. Mas como diz Joana de Ângeles, no capítulo 2º do livro Libertação do Sofrimento, a Revolução Francesa não deveria perseguir a religião, deveria perseguir o fanatismo religioso. Mas a nossa Revolução Francesa, ela persegue o fanatismo, persegue a religião e persegue, infelizmente, também a espiritualidade. E tenta implantar na Terra uma sociedade que é completamente avessa a tudo aquilo que seja espiritual. E a religião, então, passa a ser perseguida, aquela que mandava passa a ser perseguida. É isso que justifica o movimento histórico que a gente vive nas nossas universidades, em que há um desejo de extirpar a fé do raciocínio humano. Por que motivo? A ciência apanhou 1.500 anos, só está batendo a 200. Ela quer bater bem mais tempo na religião. A filosofia ficou amordaçada durante mais de 1 milênio e meio. Agora ela quer dar as cartas do jogo. Nós nunca tivemos um período em que o materialismo ditasse as regras da sociedade. O que nós vivemos hoje é uma sociedade marcada pela sugestão de que a sociedade sem Deus é uma sociedade mais feliz. Não deu certo. Deu errado. Aumentou o número de depressivos, aumentou o número de suicídios, aumentou o vazio existencial. Nós estamos perdidos, a gente não sabe como viver. A sociedade sem fé está vivendo um momento terrível, que ela não sabe nem como que ela vai sair disso, e o ateísmo não recua e continua fazendo mais vítimas a cada dia, apontando o rumo da existência do nada como solução da criatura humana. Seria muito triste se a espiritualidade enxergasse tudo isso e não se movimentasse em tentar oferecer a nós uma alternativa de saída, Jeane. A gente precisava de uma alternativa. Não era possível que a humanidade que a espiritualidade assistisse a humanidade marchando para o caos em silêncio. Será, meu Deus, que nós iríamos assistir a derrocada da humanidade nos braços do materialismo, sem que nada fosse feito? Mas é exatamente no século XIX que uma série de doutrinas espiritualistas vão surgir. Não é só o espiritismo. Muitas outras doutrinas espiritualistas, assemelhadas à doutrina espírita, surgem também no século XIX, convivem conosco na nossa sociedade. Trazem também princípios semelhantes, a reencarnação, a imortalidade da alma, a ideia de que o homem precisa se renovar, a compreensão de que existe um mundo espiritual que se comunica com o mundo corporal. Eu encheria 2 mãos minhas de doutrinas que têm princípios assemelhados à doutrina espírita. A doutrina espírita faz parte de um grande movimento da espiritualidade, de renovação dos quadros do entendimento do homem em função do processo de enlouquecimento do Ocidente, em virtude do crescimento do materialismo. Só que a doutrina espírita ela tem uma certa vantagem em relação a essas outras doutrinas que lhe são irmãs. É que a doutrina espírita possui uma coisa linda chamada universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, não foi um médium, não foi uma pessoa, não foi um guru. Kardec não é guru, não teve uma iluminação e escreveu um elenco de livros. A universalidade dos ensinos dos espíritos, que é o grande método que Kardec concebeu para estruturar a mensagem espírita, é o grande trunfo que nós temos. Porque ele consultava vários grupos em vários países, vários médiuns para ver o alinhamento dos pensamentos para que ele pudesse dizer, isso aqui dá para a gente colocar no corpo da doutrina. É diferente de outras doutrinas, e eu não estou falando mal delas, em que você tem apenas um médium,
que teve uma iluminação e ele então concebe um conjunto de obras muito interessantes, mas que falta a universalidade dos ensinos dos espíritos. O Espiritismo e suas demais doutrinas irmãs apareceram para fazer esta renovação na humanidade, a nos entregar esses conhecimentos incríveis que transformariam a história dos homens. E nós nos banhamos desse conhecimento. Uma doutrina linda, porque não tem rituais, não tem paramentos, não tem sacerdotes, não tem ideias alegóricas, não tem ritos, não tem vestes. É uma doutrina extremamente clara. O foco desta doutrina é a transformação moral. O foco está aí e não tem como se iludir, não tem como você escamotear, não tem como fugir, porque o princípio da doutrina espírita é a mudança da criatura humana. Não tem como dar errado, não tem ritual, não tem como dar errado, não tem como dar. Tranquilo. Sopa. Vamos tirar de letra. Vamos fazer uma evolução, subir igual um foguete com essa doutrina. Pois é. Não aconteceu. O que foi que houve conosco? Aonde foi que a gente se perdeu nesse grande processo de desenvolvimento espiritual? O que aconteceu conosco é que quando nós nos defrontamos com a mensagem da doutrina espírita, nós dissemos, cara, isso é lindo demais. Isso é divino demais, isso é lindo. E aqui está propondo que a gente tem que se renovar. E nós encontramos uma brecha para não fazer a mudança. Você acredita? Porque sempre foi assim. No passado, quando vinha um revelador, quando vinha um grande ensinador das leis espirituais, os grandes do Oriente que passaram do Ocidente, a gente dizia, nossa, a mensagem é linda, vamos rapar a cabeça para a gente seguir, vamos botar uma cor, não sei o quê, vamos dançar desse jeito. A gente sempre inventou uma estratégia para fugir da transformação moral. Eu dizia, olha, é isso que tem para fazer. Então, a gente vai criar um ritual para celebrar essa doutrina. E a gente ia para o ritual e esquecia da essência. Nós repetimos isso muitas vezes. Com Jesus não teve ritual. Foi papo reto. É amor ao próximo. Ponto, acabou. E enquanto a gente fez isso, deu certo. Aí nós criamos paramentos, criamos um monte de coisa no cristianismo e ele pegou um viés e saiu. Aí a doutrina espírita chegou. Quando a doutrina espírita chegou, ele disse, essa não tem ritual. Essa a gente até vai dizer, não pode ter. Não pode ter sacerdote, tá claro. Então essa não tem como dar errado. O pessoal vai ler isso aqui e vai se transformar. Pois vocês acreditam que a gente descobriu um trenzinho dentro da doutrina, um buraquinho pequenininho, e a gente passou por este buraco para não fazer a transformação? Nós achamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, uma frase que foi o impulsionamento do movimento espírita. A frase era, fora da caridade não há salvação. Pronto. Onde está, então, o meu objetivo? Fazer a caridade. Porque se eu fizer a caridade, eu me salvo. Não é isso que está dito na obra. A obra diz o seguinte, fora da caridade não há salvação. Não está dizendo que havendo caridade há salvação. Eu estou dizendo que sem caridade não tem, mas eu não estou dizendo que tendo caridade tem. Estou confundindo vocês? Vou ser mais claro. Para fazer café, a gente usa 3 ingredientes. Água quente, pó de café,
açúcar. Bem pouquinho. Vamos fazer eu mudar a minha receita para alguma coisa que tenha 3 ingredientes. Mas vamos botar só 2 para ajudar. Pó de café e café. Sem pó de café, dá para fazer café? Não dá. Mas tendo só o pó do café, já tem o café? Não. Então, sem caridade não tem salvação. Mas eu não estou dizendo que tendo caridade tem salvação. Eu estou dizendo que se não tivesse 3, não vai. Só vai se tiver. Mas não estou dizendo que se tiver, tá. Ficou claro? E a gente se abraçou com isso e disse, cara, é aí que vai. Fora da caridade não há salvação. Aí nós inventamos uma série de atividades assistenciais que são muito boas, que são maravilhosas, mas nós não necessariamente nos transformamos. A pessoa vai domingo para fazer a sopa no centro espírita, chega lá, pega o avental dela, já está até com o nome dela no avental, todo mundo tem seu avental com seu nome, aí chega lá e diz, vim fazer a caridade para me salvar. Aí pega o avental, coloca o avental, amarra aqui, pega aquela ruma de cenoura e começa a cortar a cenoura. E aí vira para a colega do lado, a antipática não veio hoje, né? E nós queremos achar que é isso que é a salvação. Então nós fizemos um movimento para fora, pelo amor de Deus. Nós criamos um movimento para fora de nós e nos escondemos por trás das atividades assistenciais do movimento espírita, como se essa fosse verdadeiramente a proposta do espiritismo. Ah, seres miseráveis que somos, que nos escondemos do nosso próprio processo evolutivo, quando a doutrina nos entrega tudo o que nós devemos fazer, pois a gente foge do processo da transformação moral. Nós nos escondemos, Jussara, de todas as formas que a gente pode, para que a gente não exerça verdadeiramente a mudança interior que a gente deveria fazer. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva realizar as atividades assistenciais, claro que não. Tem e teve muita gente que fez esses trabalhos cheios de amor no coração, que fez com intensidade, que se entregou a isso de verdade e que mudou as suas vidas, que colocou o coração naquilo que fez. Mas teve muita gente que fez como general, que chegava para fazer as coisas com o coração pesado. Eu lembro uma vez, eu ainda era novinho, tipo a Cecília, assim, e aí eu assisti uma palestra do Divaldo, e Divaldo contava uma coisa que quando ele contou, o meu olho ficou desse tamanho. Disse, meu Deus, ele não pode estar falando isso em público. Eu achei um absurdo o que o Divaldo falou. Se tivesse uma pedra, eu tinha jogado nele. Porque eu achei de última o que ele falou lá. Ele contou que ele foi procurado por uma mulher, dizendo o seguinte, Divaldo, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou com um problema seríssimo lá na minha cidade, na minha casa espírita. Eu participo de uma casa espírita que tem um asilo, com um monte de velhinhos lá, e eu trabalho nesse serviço do asilo. Então eu que vou para lá, sou eu que de manhã cedo chego, preparo o café para eles, sou eu que ajeito as coisas, que troco os lençóis, que dou banho, que preparo o almoço. Eu estou por trás das atividades do centro.
Então eu vou para lá, eu preparo o café da manhã, coloco o café na manhã, eles começam a comer aquele café e eles não comem, aquilo vai me dando um ódio, porque a gente quer que ele coma, ele não come. Eu empurro na boca, a comida volta, e eu seguro na cabeça e empurro a comida na boca deles, sabe? E eles se lambuzam, se sujam, aquilo me dá um ódio, aí eu arrasto para o banheiro, jogo debaixo do chuveiro e dou banho nele, pego pelo cabelo, sacudo, sabe? Porque eu já não aguento mais. Eu já ando desesperada de volta. Eu vou acabar matando um velho daquele lá no caseiro. Quando eu chego de manhã, só de eu entrar ali, já me sobe uma raiva de ver que eu vou ter que mais uma vez trabalhar com aquele monte de velho. E eu não sei o que eu faça. O que eu faço, Divaldo? E o Divaldo respondeu para ela: largue o trabalho. Quando ele disse isso, eu disse: meu Deus, ele é louco, ele não pode falar isso para ela. Mas ele está certo, tem que largar mesmo. Está fazendo um trabalho, está fazendo mal para ela. Então muitos de nós queremos nos salvar com uma expectativa de que não, tem que ser assim mesmo, é a minha obrigação, eu vou carregar essa cruz desgraçada. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez. É igual alguns de nós que dizemos assim: eu tenho esse marido que eu tenho, isso é uma desgraça na minha vida, mas eu vou levar até o final essa desgraça, porque eu não quero ver essa praga nunca mais na minha frente. Então é uma maneira muito equivocada de entender a doutrina espírita. É uma forma muito torta de compreender o que seja o espiritismo. Nós temos uma visão tão estranha do que seja o espiritismo que nós criamos uma síndrome dentro do movimento espírita em função dessa nossa perturbação espiritual. Essa síndrome, ela tem 7 sinais. Eu não quero que ninguém grite bingo, por favor, se tiver os 7 sinais. Nenhum deles é positivo. É uma síndrome que acomete muitos de nós. É claro que não somos todos nós que temos essa síndrome, mas alguns de nós somos acometidos dela e achamos que estamos fazendo o máximo. Meu Deus, eu sou o máximo em doutrina espírita. E somos, na verdade, sindrômicos. Estamos afetados por essa síndrome e nem sabemos que estamos profundamente sequelados, escondidos, entrincheirados dentro dela, sem fazer a nossa verdadeira transformação moral. Se vocês não quiserem, eu pulo os sinais da síndrome e a gente encerra, mas se vocês quiserem eu falo quais são os sinais. Como os homens são curiosos, eu vou citar os sinais para ver se eles... Não precisa ninguém dizer, esse eu tenho. Calado. Sinal número 1 dessa síndrome terrível chama-se soberba intelectual. Se apropria do conhecimento espírita e olha os católicos e diz: coitados, são um monte de ignorantes. Esses aqui estão perdidos. Chegar no mundo espiritual não vão saber nem onde estão. Vou ficar rindo de ver como é que eles vão ficar lá. Olha para os protestantes, esses vão ficar pior ainda, que acham que estão certos, sabe nada, conhece nada, um monte de ignorante. Esta soberba intelectual que acha que nós somos melhores do que os católicos, de que nós somos melhores do que os protestantes, tem que acabar. Olhar para os nossos companheiros do culto afro como se eles fossem inferiores a nós, isso tem que acabar. Nós não somos superiores a ninguém.
A nossa condição de leitura espiritual não nos autoriza a ver ninguém de maneira inferior a nós. Consultemos o Livro dos Espíritos na questão 982, aonde Allan Kardec indaga dos espíritos. É necessário crer na manifestação dos espíritos e ter fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Em síntese, é necessário ser espírita para ficar bem do lado de lá? Resposta dos espíritos: se assim eu fosse, estariam desertados todos os que não creem ou que não tiveram a oportunidade de crer, o que seria um absurdo. Tá, e se não é isso, o que é? Aí tem um ponto em seguida, e na sequência do texto diz: só o bem é que garante a boa sorte na vida futura. Olha o que garante a boa sorte na vida futura: o bem, a prática do bem. Então a gente fica olhando para os outros, achando que eles estão abaixo de nós. Gente, esses caras podem estar fazendo coisa muito mais do que nós. E o que é pior, nós sabendo o que sabemos, não fazemos o que eles fazem. Se é a prática do bem, Claudineia, nós temos que acabar com essa coisa de achar que, como eu conheço a reencarnação, eu tenho melhores condições espirituais do que os outros. Está errado. Está errado. Consultemos o livro Há 2000 anos. Dá uma olhada na Lívia lá. Lívia, do livro Há 2000 anos. Já viram a Lívia? Pergunta para a Lívia do livro, o que é ovoide? O que é um ovoide? Ela vai dizer: cara, não sei não. Nunca ouvi falar desse negócio não. O que é zoantropia? Ela passa a menor ideia. Até os conceitos de reencarnação de Lívia são hipóteses frágeis. E o amor que Lívia vive? Será que nós, por sabermos a reencarnação, vamos ficar melhor do que Lívia, que ela não sabe quase nada? Eu tenho a resposta dessa pergunta. É só olhar no livro o personagem Araxes, que é um bruxo, um feiticeiro egípcio, que manja tudo de reencarnação, sabe tudo de lei de causa e efeito e faz a maior parte das tramas da obra. O cara vai ficar muito mal, até assassino ele é. Então eu saber das leis espirituais não me garante nada, gente. Não me garante nada. E quando nós estamos vestidos com essa capa da soberba, Fábio, quando a gente acha que a gente sabe mais, que a gente pode mais e que por isso nós somos mais importantes, um dos sinais nossos é querer debater religião com os outros. Ficar brigando. Puxa teu versículo aí. Tu sabe de nada. Você é ignorante, você é ignorante. Querer discutir religião para querer mostrar onde o outro está errado é um sinal de infantilidade espiritual. É um sinal de fragilidade das nossas condições espirituais. Quando eu estou maduro espiritualmente, eu não preciso convencer o outro para que eu diga: a minha fé está correta, porque o outro também pensa igual a mim. Ora, se eu tenho dentro da minha convicção de fé, Tatiane, a compreensão de que sim, existe na minha vida a compreensão de que há imortalidade da alma, eu tenho convicção da mediunidade, eu tenho convicção da vida após a morte, eu tenho convicção da reencarnação. Eu não preciso convencer os outros para que os outros me convençam de que eu estou certo. Porque quando a gente quer muito convencer os outros, eu devo estar certo, porque tem um monte de gente que está pensando igual a mim. Ué, então eu não tenho tanta certeza das minhas certezas. Porque se eu tivesse certeza da minha certeza, eu não precisava ter tanta gente acreditando como eu para que eu acreditasse naquilo que eu acredito. Se a minha convicção é segura, eu não preciso estar convencendo os outros. Eu até falo, converso, divulgo, mas eu não tenho a obrigação de ser proselitista, de constranger o outro a acreditar naquilo que eu acredito. Eu preciso me despir de tudo isso.
me desembaraçar desta capa da soberba, que a gente vai descobrir que está se despindo disso quando eu olhar para todas as pessoas com um olhar de igualdade. Quando eu olhar para a fé das pessoas e não quiser medir que ele é mais ou menos do que eu, pelo conhecimento técnico que a doutrina dele tem, mas sim pela quantidade de amor que ele tem. É isso que vai fazer. O que ele crê ou o que ele não crê, isso é detalhe. O que importa é o que fazemos com a crença que temos. Existe um escritor libanês chamado Khalil Gibran. Ele tem uma frase muito boa. Ele diz assim, não é espírita, tá? Ele diz assim: Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Eu acho linda essa frase. E eu imagino que a verdade, ela é como se fosse uma construção igual o Coliseu, que tem várias portas. E aí as pessoas batem de acordo com a sua fé em portas diferentes. Todo mundo bate na porta, a porta abre, porque a verdade tem várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater, e a pessoa passa por aquela porta, e quando ela atravessa a porta, que ela está dentro do Coliseu, que ela olha para cima, ela vê o mesmo céu. Porque não importa por qual porta você entrou no Coliseu, quando você olha para cima, é o mesmo céu que você está vendo. É a mesma verdade. Quando as religiões têm divergência, isso é por conta dos homens. Porque se as religiões vieram de Deus, se quem construiu as religiões, quem enviou as religiões à Terra foi Deus, elas não podem ter contradição entre si, né? Se a fonte é a mesma, pelo amor de Deus. Mas elas têm. Então, se elas têm contradição e promanam da mesma fonte, as contradições decorrem dos homens. Se eu caminho para o centro das religiões, eu vou encontrar identidade entre elas. As diferenças são dos homens, as igualdades são a parte de Deus. É aí que está a essência daquilo que a gente tem que buscar. Nós temos um livro muito antigo no Oriente chamado Bhagavad Gita. É um livro onde está contido o pensamento de Krishna. 5.200 anos. No Bhagavad Gita, no capítulo 2º, no item 50 do Bhagavad Gita, capítulo 2º, Krishna diz o seguinte: a verdade é como uma fonte cristalina que recebe a água de diversas fontes diferentes. Isso é lindo isso. Vários reveladores vão e enchem o tanque da verdade divina com a verdade cristalina. Uma vez depositada a verdade cristalina nesse tanque que recebe de várias fontes, o estudioso, está dito lá, o homem, o sábio estudioso, recolhe nesse tanque a água cristalina e preenche com ela o vaso das diversas religiões, independente do formato que o vaso das religiões tenha. Por quê? Porque a verdade se amolda de acordo com o vaso. O vaso daquela religião ali é redondo, pois a verdade se adequa ao redondo da religião. Naquela outra o vaso é quadrado, pois ela vai pegar o formato do vaso quadrado. Na outra não é quadrado nem redondo, ele é numa forma totalmente irregular, pois a verdade entra e ela vai se amoldando de acordo com a condição que a gente tem. Nós precisamos, portanto, para vencermos a primeira dessas imperfeições, nos despirmos do primeiro sinal da síndrome, o sinal da soberba intelectual, como se nós fôssemos detentores de uma revelação especial. Segundo sinal desta síndrome, como consequência da primeira, existe uma segunda anomalia que a gente pode ter
que faz parte desta síndrome é o apego ao poder dentro do movimento espírita. O cabra não quer largar a presidência da casa de jeito nenhum. Ele gosta de se apresentar assim. Muito prazer, sou fulano de tal. Trabalho nesta casa só há 40 anos. Como se isso fosse algum sinal de valor. Como ele está há 40 anos, então ele tem 40 vezes mais valor do que o outro que tem 1 ano. Entendeu? Por isso que ele tem só 40. Eu sou aqui presidente da instituição, dirigente da reunião mediúnica, sou segundo secretário da 3ª comissão da equipe reserva do Conselho Regional. Bacana, legal. Os nossos cartões de apresentação são os títulos do movimento espírita, como se tempo de casa representasse alguma coisa. Quando nós consultamos o Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, quando ele conta a história da parábola dos trabalhadores da vinha, a coisa que menos importa para os trabalhadores da vinha é o tempo. Que o cara que está trabalhando há 12 horas vai ganhar o mesmo do cara que trabalhou 1 hora. Isso não importa. Gente, tempo de doutrina espírita não é antiguidade para ganhar estrelinha. Não existe que alguém, porque tem mais ou que tem menos tempo, é menos ou é mais. O que vale é a intensidade daquilo que nós fazemos nos nossos corações. Eu posso ter uma pessoa que está há 50, 60 anos dentro de uma instituição espírita, mas ela não se transformou, ela não mudou, ela não fez a transformação interior dela, Cassandro. Ela não se movimentou espiritualmente. Ela não se movimentou, ela está no mesmo, do jeitinho que ela entrou lá atrás, ela está aqui. E tem alguns que dizem assim, olha, eu já parei de beber e eu já parei de fumar, já fiz uma mudança boa essa encarnação, eu vou deixar o resto para a próxima. Aí eu fico pensando, mas você sabe que na próxima vai nascer espírita? Que pode nascer muçulmano lá no Afeganistão. E aí, vai fazer como aí? Como é que vai resolver o resto que está faltando? Gente, nós não temos nenhuma garantia de que nós iremos reencarnar espírita na próxima. Ao contrário, nós temos algumas indicações na obra base de que nós não seremos espíritas na próxima. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, no último parágrafo, está escrito assim: e aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes dispensará, lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Será que postos mais difíceis será nascer em Alfenas, Jurandir? Será a gente voltar para Alfenas e ficar curtindo um friozinho do sul de Minas? Ou será que os postos mais difíceis na grande obra de regeneração do Evangelho está a renascermos em outros lugares, em outras doutrinas, ou até nem em doutrina nenhuma, trabalhar em ambientes difíceis, aonde a gente vai ter que levar o perfume do Evangelho na nossa conduta, para dizer, cara, mas a gente não pode fazer assim. Tem alguma coisa errada no que a gente está fazendo? Nós temos que mudar a nossa maneira? No livro A Gênese, capítulo 18, do item 27, primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo do item 27, está escrito que muitos de nós seremos convocados para que façamos um compromisso de testemunho nos povos mais atrasados, deixando o nosso contributo na mudança deles. Então você sai do lugar onde
está, que é confortável, e vai para o ambiente mais difícil. É o que está desenhado. Não tem sentido o governador planetário botar todo mundo num lugar só para a gente ficar aqui se divertindo. Gente, tem gente demais no Brasil e tem gente de menos em outros cantos com espiritualidade. O governador não é brasileiro. Deus pode até ser brasileiro, mas o governador é planetário. É planetário. Não está na cara que isso aqui é uma escola que está formando gente para distribuir? Isso aqui é uma universidade do espírito. A quantidade de literatura espírita que a gente tem é suficiente para que uma pessoa nasça já sabendo ler e não durma, e leia durante 100 anos sem dormir e ela não dá conta de ler tudo que tem. Vai para a Polônia e vê o que tem de literatura lá. Vai para Bangladesh para procurar o que tem de literatura sobre os conhecimentos espirituais. Por que essa abundância de livros aqui? Por que essa abundância de pessoas no movimento espírita? Porque, evidentemente, nós estamos vivendo um processo no qual este movimento está recebendo esse conjunto de informações para depois divulgar isso para o mundo. É como se nós estivéssemos num ambiente que está se enchendo, está cada vez mais cheio de pessoas, de informações espirituais, para que depois esse conjunto de pessoas que está aqui, seja espalhado pelo planeta, renascendo nos vários lugares da Terra. Às vezes a gente vê algumas coisas e não encaixa o que tem para se dizer, quando a gente descobre que, na verdade, quando se fala que o Brasil é o coração do mundo, o coração do mundo é porque o que é que o coração faz para o corpo? O coração bombeia sangue. Nós somos as hemácias. Nós somos os glóbulos vermelhos que vamos ser bombeados, levando o oxigênio do amor para o resto do planeta. E eu não estou falando que são os espíritas, não, tá? São os católicos, os protestantes e todos os demais que também têm uma visão humanizada de vida, que vão se derramar sobre outros ambientes para levarem esse conhecimento para os outros lugares. Evidentemente, algumas pessoas vão ficar no Brasil, claro, não dá para ir todo mundo embora, alguns vão ficar. Mas quem começar a insistir muito de ficar por aqui, eu quero interceder para ir para o Planalto Central. Vai morar em Brasília. Vai trabalhar lá na Câmara Federal. Nós, portanto, temos que estar atentos para que esta visão de cargos, de postos, de comandos, não nos tomem e nos impeçam de verdadeiramente alcançarmos o objetivo. Nós temos que aprender a servir com humildade, silenciosamente, sem nos apresentarmos como qualquer coisa que fazemos. Porque isso não interessa. O que interessa é o que acontece dentro de mim, não é o que eu faço do lado de fora. E sim, as mudanças que eu consegui empreender no meu interior. Terceiro sinal. Para quem se perdeu, eu já falei de dois. Eu falei da soberba intelectual e falei desse gosto por cargos, por essa vaidade de sermos pessoas importantes no movimento espírita. Terceiro sinal. Uma caridade extremamente ostensiva. Quando eu entrei no movimento espírita, na instituição espírita que eu entrei, eu era adolescente. Distribuía-se sopa para as pessoas naquela casa, como é muito comum fazer nas casas espíritas. No lugar onde se distribuía a sopa, tinha escrito assim em cima do lugar, de uma porta assim grande, escrito em cima, sopa dos pobres. Não é lindo, gente? A pessoa já é pobre. Diz, a sua sopa é ali. Você é pobre.
É um negócio muito doido a gente querer fazer as coisas como se os outros fossem menores do que nós. Então as pessoas vão fazer sopa, quem faz a sopa não bebe, não toma da sopa, tá? E quem toma não faz. Não, você é assistido, você fica lá, você senta lá, quando a sopa ficar pronta você toma. Agora eu não vou tomar a sopa que você vai tomar, porque eu vou depois comer um almoço maravilhoso, mas você é na sopa, tá? Então a gente se segrega dos assistidos, nós nos separamos deles. Outro dia eu estava vendo um programa de televisão em que o Wagner Moura, o iniciador da Fraternidade Sem Fronteira, ele estava na televisão. E aí ele estava mostrando os trabalhos que são feitos e tal, aqui, ali. E o apresentador ficou muito impressionado com o trabalho. E chegou no Wagner e fez uma pergunta para ele. A pergunta que ele fez para o Wagner foi: por que você faz esse tipo de trabalho? E quando ele fez essa pergunta, eu me coloquei no lugar do Wagner e fiquei imaginando que resposta eu daria. Eu faço porque estão passando fome, faço porque o governo deles não ajuda, eu faço porque eu tenho dó, eu faço... Ixi, aí na minha cabeça passaram 1000 respostas. A resposta do Wagner foi a seguinte. O cara perguntou para ele: por que você faz esse tipo de trabalho? E ele respondeu: porque eles são meus irmãos. É para acabar, né? A ideia de igualdade. Eu não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho e eles estão coitadinhos e eu vou lá porque eu sou bonzinho para fazer. Esquece. Eles são meus irmãos. Então eu faço porque irmão ajuda irmão. A compreensão da dimensão do trabalho que a gente faz assistencial não pode ser como se nós fôssemos melhores do que os outros. Nós temos que acabar com isso, acabar com essa coisa de que a gente faz o trabalho assistencial porque nós somos os bons da boca e por isso a gente vai lá para ajudar os que estão por baixo. Tem que acabar. Isso não pode ser assim, gente. A nossa visão tem que ser profundamente modificada nesse sentido. A gente tem que fazer num sentido de igualdade. No sentido de que eu olho para o outro olhando reto no olho. A gente não faz assim. Aí eu falo: a senhora já comeu? A senhora saiu daqui? A senhora pode ir embora? A senhora já... Nós não somos irmãos? Que trabalho é esse que trata os irmãos desse jeito? Negativo! Já comeu! Fora! Meu Pai do céu! Aonde está o amor? Aonde está o amor que a criança volta de novo com a canequinha para pegar mais um pouco de sopa, você pega a concha e dá na cabeça do menino: sai daqui, que você já está com o bucho cheio e vem pedir mais. Isso é uma loucura. A gente não pode trabalhar assim. Ou a gente se enche de amor para fazer o trabalho, ou então a gente está fazendo uma coisa que não está correta. A gente não entendeu a essência da coisa. Quarto sinal: a visão de família dentro dessa ótica. Nós temos uma crença de que família é um atrapalho para o serviço espírita. E aí eu cheguei a ouvir, com esses ouvidos, que a terra há de comer, certamente não demorará muito tempo, mas vai comer. Palestrante espírita dizia assim: espírita que não deixa em casa filho com febre para vir para o centro espírita, não tem fé nos espíritos. É muito doido, né? Família é um problema, porque prioridade é o movimento espírita. Primeiro o movimento, depois a família. Gente, isso é uma loucura. Sabe o que é isso? É a herança do nosso tempo de sacerdote, que
que a gente colocou a religião acima de todas as coisas. Porque se for verdade que Deus colocou a família em segundo plano, então ele errou. Porque ele nos deu um grupo para não conviver, não é uma doidice? Se olha, eu vou botar esse pessoal bem pertinho de você, sabe para quê? Para você não conviver com eles. Mas como é que pode? Então, a gente vai ao movimento espírita para buscar as ferramentas para trabalhar o grupo prioritário, que é a família. Porque se eu não vier buscar a ferramenta, eu fico desaparelhado para poder consertar o que eu puder dentro do ambiente familiar. Então eu venho, pego um alicate, eu venho, pego uma chave de boca, aí eu venho, pego uma chave inglesa, e com essas ferramentas eu vou conseguindo fazer os ajustes. Houve um período no movimento espírita em que as pessoas acreditavam que, na verdade, o grande objetivo que a gente tinha era servir a causa espírita. E a família ficava em segundo plano. Como se isso fosse o grande objetivo. E havia uma coisa muito interessante. Graças a Deus isso acabou. Mas tinha um pessoal que tinha uma crença assim, ó. A pessoa entrava no movimento espírita, quando ela entrava no movimento espírita, curava-se de todas as obsessões, de todos os problemas, de todos os dramas, de tudo. Dizia assim, antes de eu ser espírita, minha família era um inferno, gente. Mas depois que eu conheci o espiritismo, meus problemas acabaram. Eu não tenho mais problema em casa, minha só harmonia. Mentira. É só paz dentro da minha casa. Olha, quando eu chego em casa, o meu marido está me esperando com pétalas de rosa que ele vai jogando no chão onde eu piso. Meus filhos já estão todos banhados, já tomaram banho. Quando eu chego, eles estão cantando aos pés do monte, bem na porta da minha casa. E quando eu chego, eles dizem, mamãe, nós já fizemos a tarefa, já arrumamos a casa, já esquentamos o seu jantar. Entre, mamãe, para você comer e nós podermos lavar a louça e a senhora poder descansar. Menos. Nós tínhamos uma ideia de que a doutrina espírita tinha uma varinha de condão que transformava a vida. Ninguém falava dos problemas que tinha em casa, não. Minha casa está tudo maravilhoso. Por quê? Porque a ideia era de que o simples contato com a mensagem espírita tinha um poder transformador, Tatiane, que fazia isso, que mudava a vida das pessoas da noite para o dia. Gente, isso é uma ilusão. Isso não é assim. O trabalho prioritário é na família, porque lá o trem é difícil. A gente tem dificuldade com o pai, dificuldade com a mãe, dificuldade com o irmão, com o tio, dificuldade com o neto, sei lá com quem mais, até com o marido a gente tem dificuldade. Então, você vê que, na verdade, o espaço é para que a gente trabalhe. E aqui uma coisa muito importante. Muitos espíritas têm a crença de que a tarefa deles é salvar a família. Se eu não salvar a minha família, eu fracassei. O meu papel é chegar no mundo espiritual com aquela ruma de filho, primo, tio, mãe, pai, marido, até sogra, chegar lá, botar tudo assim, dizer, tá aqui, salvei todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. Se a gente perceber, Deus deu uma alma para cada um, já viram? Que ninguém recebeu duas. Cada um recebeu uma, esse ficou com uma, aquele ficou com uma. Sabe por que ele deu uma para cada um? Para cada um cuidar da sua. Porque ninguém tem o poder de salvar o outro. Olha, você pode amar o seu filho desesperadamente, você não salva seu filho.
Não salva. Você pode dar toda a instrumentação para ele. Meu filho, segue por aqui, não faz isso, faz aquilo. Olha, esse é o caminho bom e tal. Mas você salvar? Não salva. Então, se eu não salvo ninguém, eu não posso ser responsabilizado pela salvação do outro. Eu não tenho o poder de salvar. O Salvador é Jesus. Eu não sou Salvador. Eu sou Salvador da minha alma. Agora eu tenho que me salvar do quê? Da minha indiferença, do meu desamor, da minha raiva. Isso eu tenho que me salvar, não é? Já dizia aquele filósofo brasileiro, goiano, Zezé de Camargo, é essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então a gente tem que vencer essa indiferença, nós temos que vencer isso. O papel é esse. Não que eu tenha que salvar os outros, mas eu tenho que salvar a mim mesmo, da minha pequenez, da minha dificuldade. Na questão 583 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se um pai que faz tudo para enveredar o filho pelo caminho do bem, faz tudo, e o filho envereda pelo mal, o pai é culpado por isso? Claro que não. Se ele fez tudo o que ele podia e o filho enveredou pelo caminho do mal, a responsabilidade é de quem, dona Daliane? Daliana, é de quem a responsabilidade, minha filha? É dele, vai para o CPF da criaturinha. Agora, se o pai não exerceu todo o papel transformador que ele poderia fazer, aí racha. Parte é do pai e parte é do filho. Mas se eu fiz tudo o que eu podia e o meu filho não enveredou, aí a responsabilidade é dele. Então a nossa responsabilidade é nos salvarmos através de fazermos o que pudermos em favor de nós mesmos e dos outros, sem a necessidade de eu levar o outro comigo salvado. Ele não se salvou. Eu não consegui que ele se salvasse. Mas eu fiz tudo o que eu podia. Bom, mas o que é salvação, né? É salvar-se das nossas imperfeições, isso é a salvação. É salvar-se do ciclo das reencarnações. É libertar-se dessas encarnações de baixo teor, de aproveitamento, em que a gente reencarna e fica mastigando e acaba não fazendo quase nada e volta para o mundo espiritual muito parecido com o que era. Isso é não salvar-se. Salvar-se é quebrar a mandala que o Buda dizia e libertar-se espiritualmente. Isso é salvação. Então, quando nós temos esses conceitos de família que nos apontam que a gente precisa verdadeiramente olhar a família de uma maneira diferente, a gente precisa fazer. E o grande segredo para a família é nós realizarmos um trabalho chamado ressignificação. O que é ressignificação? Eu olhar para o outro e ao invés de dizer, você é uma cruz que eu carrego, é uma desgraça na minha vida. Eu devia estar bêbada quando eu casei com você. Então, ao invés de você dizer isso, você não precisa dizer para a pessoa, não precisa falar para ela ouvir, mas você diz dentro do seu coraçãozinho, você é a grande oportunidade de eu conseguir vencer a minha fragilidade. Porque se eu conseguir conviver e entender você, eu darei um passo gigantesco na minha vida. Tem vezes que a gente vai conseguir, tem vezes que o cabra é tão difícil que não dá para levar até o final. Mas tem vezes que dá. Então, enquanto der, a gente vai tentando. Quando não der, chegou num limite que a gente não suporta mais, a gente tem o direito de decidir sobre as nossas próprias vidas. Na doutrina espírita não existe a indissolubilidade do casamento. A gente pode sim. Existe indissolubilidade dos laços consanguíneos. Não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-filho. Isso não tem. Mas ex-marido tem. Ex-marido tem. Pode ser que esse ex-marido, inclusive, volte uma outra encarnação perto de nós. Calma. Não como marido, ele pode vir como filho, como neto, né? E se ele aprontou muito, ele vem como aquele netinho sequelado, doentinho. E aí a gente diz, o bichinho, tadinho. É o mesmo marido que está voltando
com as sequelas daquilo que ele mesmo produziu, não mais como marido, mas agora como outra pessoa, outro tipo de parente. Número 5. Quinto sinal desse nosso adoecimento espiritual. Chama-se pieguismo. É porque aqui não tem, mas lá de onde eu venho tem. A pessoa está fora do centro espírita, vindo para o centro, pega uma fechada no trânsito, grita, xinga, chama um palavrão, chuta a porta do outro, tira a chave de roda, fura o capô do cara, sabe? Arranca o extintor de incêndio, bate no para-brisa, aí se ajeita, vai para o centro espírita. Quando cruza a porta do centro, oi, meu irmão! Aquela voz de cabrito, sabe? Oi! Que os bons espíritos lhe abençoem. Mas lá fora não é. Lá fora o ser humano é da pá virada, mas quando ele vem para cá, ele desvira a pá para entrar no centro. Não tem sentido. Você lembrou de alguém, minha filha? Estou achando que você lembrou de alguém. Esse pieguismo é horrível, porque isso é falso. Isso é muito falso. Aí as pessoas dizem assim, a irmã fulana não veio? Não, eu odeio a irmã fulana. A gente chama de irmão e diz que odeia. Agora o irmão fulano vai falar. Ele é tão antipático. Então, chama logo pelo nome da pessoa, pronto, e acaba com esse negócio. Sejamos sinceros, acabemos com essa coisa falsa que a gente às vezes cria e que faz com que nós tenhamos uma leitura equivocada desse processo. Vamos nos despir dessa bobagem de acharmos que a vida tem que ser dessa maneira, que a gente tem que demonstrar uma espiritualidade que a gente ainda não tem. Vamos ser sinceros, não tem dificuldade. Tem dificuldade. Às vezes em família, tem dificuldade com meu pai, tem dificuldade com a minha mãe. Estou lutando para conseguir ver se eu consigo me aproximar do meu pai, tem uma dificuldade grande, mas estou tentando, estou vencendo. Pelo menos no Natal já consigo abraçar e tal, já é um... Então, isso tudo são crescimentos que a gente vai fazendo, saindo desse pieguismo, sabe? No centro espírita a mesma coisa, que as pessoas chegam todas se tremendo aqui dentro. Não tem por que isso. A gente tem que ser autêntico. Eu ainda não sou um espírito luminoso. Eu não sou. Então eu sou o que eu sou, do jeito que eu sou. Então, quando nós somos chamados a conhecer a doutrina espírita, nós não podemos, Marcônia, ter essa tentativa de nos mostrar como se nós fôssemos seres superiores, quando ainda não somos capazes. A gente ser autêntico e lutar pela nossa transformação moral. Estar sempre analisando o nosso autoconhecimento para fazer as nossas mudanças. Não desistir do processo de mudança interior, gente. Número 6. Número 6. Sexto sinal da síndrome. Impiedade. Eu não sei de onde foi que os espíritas tiraram isso. Gente, eu já vasculhei a literatura espírita, eu ainda não achei isso. Mas eu acho de uma crueldade sem tamanho. A pessoa chega na casa espírita e diz assim, eu estou muito abalada. O que foi que houve? Meu filho faleceu. Não chore. Engole o choro, porque se chorar, vai fazer mal para ele. E vamos sorrir, porque temos imortalidade. A doutrina é consoladora, gente. Vá perder um filho para você ver como é que é. Ou melhor, não queira perder. É muito ruim. Emmanuel, estou dizendo Emmanuel, que sabe todas essas coisas que a gente sabe, escreve no livro Religião dos Espíritos, a mensagem intitulada
ante os que partiram. Não existe dor na terra maior do que o luto, do que a perda da convivência com os nossos entes queridos. E muitas vezes o movimento espírita quer ser cruel com as pessoas, quer tratar com banalidade luto, quer tratar com banalidade as coisas da vida. Aí a pessoa chega, estou passando uma situação tão difícil no meu casamento, não pode separar, hein? Não separa. Se separar, vai voltar com ele de novo. E pior. Ele vai vir pior, ele vai vir mais brabo, é melhor ficar. Fica que é melhor. Nem ouviu a circunstância do que está acontecendo, não se deu nem ao trabalho de perguntar o que está acontecendo. De repente ela está apanhando, o cara já colocou a arma dentro da boca da pessoa, ela vem toda machucada, toda batida, ou às vezes não vem batida, mas vem humilhada. Ele humilha, ele destrói a autoestima dela, diz que ela é ridícula, que ela é uma pessoa terrível, controla a vida dela, tem um ciúme doentio, apresenta uma série de fenômenos perturbadores. Não pode separar não, hein? Vai gerar karma. Nós não podemos ser assim. Nós temos que acolher as pessoas e pelo menos ouvir e dar às pessoas o direito de se entristecerem diante de suas dificuldades. O dom delas fazerem contato com sua própria dor. Termos empatia. Não é que a gente vai dizer, não, você perdeu seu filho, nossa, isso é uma coisa horrível, você não tem como se consertar mais não. Isso não é verdade, mas a gente acolhe e dá a ela o direito de chorar. Ela tem o direito de sentir saudade do filho, ela tem o direito de chorar, ela tem o direito até de deprimir. Ah, mas você é trabalhador espírita, e daí? Eu sou trabalhador espírita, mas eu deprimo, porque meu filho faleceu, eu deprimo sim. Então acolhe as pessoas. Nós temos que mudar essa nossa postura de achar que a proposta do Espiritismo é nos tornar robôs, que a gente não sente mais nada e que a gente entra nas coisas e não sente nada, nem tristeza e nem alegria. Acertou na loteria, ganhei sozinho a Mega Sena da virada. Vamos orar. Gente, a vida é para ser saboreada, é para ser curtida. É para a gente se alegrar com as alegrias. E para a gente também se entristecer com as tristezas. Só que a gente não se alegra demais a ponto de ficar doido e não se entristece demais a ponto de ficar enlouquecido. Mas a vida é para curtir. Olha, quem não tem ansiedade está doente. A gente tem que ter um pouquinho, mas a ansiedade tem que passar. Quem diz assim, eu nunca fico ansioso, está doente. Tem algum problema. A gente tem que oscilar dentro de um limite. Entre ansiedade, tristeza, alegria. Isso é normal. Se eu sou normal, eu vou fazer um Enem, estou na véspera do Enem, tranquilo, não sentindo nada, não. Não, é lógico que na véspera do Enem, nem a mãe dorme, nem o filho dorme. Vai casar no dia seguinte. Para mim é um dia como qualquer outro, não estou sentindo nada. Então a pessoa é anormal. É anormal. Agora, a ansiedade tem que ter um motivo que dá e passa. Estou ansioso que vou casar. Casou, a tendência é que diminua. Vou fazer o Enem, não tem mais nem unha, tanto que eu já ruí. Passou o Enem, pronto, vai ficar nervoso quando for dar o resultado do SISU. Mas pelo menos vai passar um período mais tranquilo. Gente, isso é normal. Se você é normal, então você é normal. Agora, você querer que a pessoa não tenha nenhum tipo de sentimento, tem alguma coisa errada nisso. Eu disse que eram quantos? 7. Ah, meu Deus. Quantos tem? 6. Muito bem, vocês estão prestando atenção. Está faltando só um. O último sinal desta síndrome. Ao invés de fazermos a transformação moral, nós fizemos a transformação intelectual. A pessoa chega e diz assim, não, eu agora mudei, porque agora eu sei que tem reencarnação, porque na verdade a lei de causa e efeito, quando o espírito faz algo de errado, ele vai para o mundo espiritual, lá tem o umbral, tem as trevas, aí os espíritos obsessores encarnam na terra e vão para... Eu sei tudo.
Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Então, como eu já sei, eu estou transformado. Gente, isso é uma ilusão. Isso é uma grande ilusão. Transformação intelectual é bom, porque a gente aprender das leis a gente aprender. Falo demais, né? A gente aprender das leis é bom. Por quê? Porque na medida em que a gente aprende das leis, a gente pode caminhar com mais velocidade. Mas saber sobre as leis espirituais não determina que eu estou bem espiritualmente. Eu posso saber tudo e não estar com nada. Porque eu sei todas as verdades espirituais, mas eu em casa sou um déspota. No centro espírita eu fico tirando brincadeira com todo mundo, tirando sarro de todo mundo, e não me espiritualizo de verdade. Eu tenho vários senões de comportamento, e aí a transformação moral, que era o objetivo, não aconteceu. Eu consegui driblar, tipo o Neo no filme Matrix, driblar todas as possibilidades de mudança. Eu fui me desviando de todas as balas para que eu conseguisse, de fato, alcançar o conhecimento espírita sem verdadeiramente mudar. Nós somos incríveis na criatividade. Está passando da hora, Solange, da gente fazer esse processo de transformação. E aí, a gente fica vendo isso tudo e se pergunta, qual é o nome desta síndrome, Rejane? Eu disse que era uma síndrome, e as síndromes costumam ter nomes. Qual é o nome desta síndrome? Esta síndrome é conhecida na literatura com o nome de Síndrome de Nicodemos. És mestre em Israel e ignoras essas coisas. Te apropriar-te de todo o conhecimento e não sabes isso? Então, nós estamos num novo momento do movimento espírita, com a chegada da mensagem de Joana de Ângeles, na série psicológica, que vem revelar para nós esses sinais sindrômicos e nos convocar a uma mudança verdadeira para a transformação das nossas almas e um efetivo aproveitamento da encarnação. Por isso, eu desejo a todos nós sucesso nessa empreitada de nós nos curarmos dessa síndrome. Ninguém vai poder nos curar, gente. Só nós é que poderemos, de fato, analisar a nós próprios e, pelo processo de autoconhecimento, irmos nos despindo dessas infelizes camadas que nós criamos e alcançarmos a essência da mensagem espírita e promovermos a verdadeira transformação moral, tão importante para o nosso processo de crescimento interior. Assim, desejo que a gente esteja atento nos dias que ainda nos restam na Terra desta encarnação para fazermos o melhor possível para alcançarmos esse que é verdadeiramente o único resultado que Deus espera de nós nessa nossa existência.